Beleza? Então, continuando a falar, né, dos inibidores SGLT2, que é a classe mais nova de medicamentos antidiabéticos orais. Vamos falar um pouquinho das características farmacológicas, né, os representantes, enfim, as características farmacocinéticas, as apresentações que a gente tem disponíveis no mercado. Então é o seguinte, atualmente nós temos aí, né, disponíveis a empaglifosina, em comprimidos de 10 e 25 miligramas, tá? A dapagliflozina, em comprimidos de 5 e 10 miligramas, e a canagliflozina, comprimidos de 100 e 300 miligramas, tá? Então são esses três medicamentos que estão disponíveis atualmente nas prateleiras de farmácias. Então aqui estão eles, né? Aqui só para ilustrar, tá, gente? Não estou fazendo propaganda de nenhum medicamento. Então a gente tem aqui a empaglifosina, né? Aqui a dapagliflozina, a cana. E esses medicamentos normalmente eles são administrados, não precisa fazer escalonamento de doses, que nem a gente viu com alguns medicamentos como a carbose ou a metformina, né? Não, normalmente se estipula uma dosagem. Pode começar na dosagem máxima, na dosagem mínima, vai depender da estratégia terapêutica adotada, e eles são ingeridos uma vez ao dia, de preferência pela manhã, tá? Então é só um comprimido por dia. São medicamentos que são relativamente acessíveis em termos de preço, apesar deles serem bem novos, então eles estão sendo muito utilizados, cada vez mais. E a gente tem também disponível no mercado, eu até comentei com vocês quando a gente falou de metformina, preparações já, né, apresentações onde no mesmo comprimido você tem a associação aqui da dapagliflozina, aqui no caso, né, e metformina, quer dizer, então você vai ter um medicamento que aumenta a excreção de açúcar e um outro que aumenta a sensibilidade. Então no mesmo comprimido, né. Enfim, além disso, a gente tem esses medicamentos associados com uma outra classe que a gente vai ver depois, tá? Que são os inibidores de DPP4. Então, são essas as apresentações que a gente vai ter aí. Bom, e quais são as características farmacocinéticas desses medicamentos? Gente, olha só, eu fiz aqui uma relação, não considerando cada um deles, tá? Uma forma mais geral, então uma média, em termos de valores, tá? Considerando os três, assim. Mas claro que cada um deles vai ter suas particularidades, né? Então a gente vai ter um pico plasmático aí que varia entre 1h30 a 2 horas, tá? Alguns deles conseguem atingir esse pico em 1 hora, mas a gente vai ter mais ou menos essa faixa. Então após ingestão oral, ele nesse período aí, entre 1 e 2 horas, a gente vai ter ele atingindo o seu pico plasmático, né? A sua biodisponibilidade máxima. O tempo de meia-vida está aí em torno de 17 horas, tá? Então aí uma média dos três que eu peguei, vai estar mais ou menos isso. Então isso permite que ele seja administrado uma vez ao dia, né? Ele vai ter uma afinidade pela albumina maior que 90%. Então alguns têm 90%, outros têm até mais, 97%, 98%. Então uma alta afinidade pela albumina, né? Por isso que ele consegue ter um tempo de meia-vida longo, né? Ele sofre metabolização hepática, então através de conjugação com ácido glicurônico, né, um processo que a gente chama de glicoronidação. Então depende desse metabolismo hepático. E a eliminação, gente, ela vai acontecer por via renal, 30%, e biliar, 90%. De novo, esses valores aqui vão mudar dependendo se a gente estiver falando de EMPA, DAPA ou CANA, tá? Então aqui só num geralzão. Então você tem a excreção dele tanto renal quanto biliar. Bom, gente, os efeitos terapêuticos. O que a gente vai ter em termos de efeito? Então, a gente vai ter uma redução interessante da glicemia de jejum, em torno de 30 miligramas por decilitro. A gente tem uma redução da hemoglobina glicada entre 0,5% a 1%. Aí já dá uma desanimada, né? Nossa, só isso? A metformina sozinha reduz 2%. Pois é. Os efeitos em cima de controle glicêmico, eles não são tão expressivos como dos outros representantes que a gente já falou. Dos outros representantes não, das outras classes de medicamento que a gente falou, né? Por isso é aquela velha história. O interessante é sempre fazer associação, né, gente? Que isso potencializa esses valores, esses efeitos glicêmicos, né? Você tem efeitos mais pronunciados e você pode reduzir doses e assim reduzir efeitos colaterais. Então, a terapêutica do diabético, ela pode começar em monoterapia, como a gente já falou, normalmente começando com metformina,
mas depois você parte para uma associação, né? E a maioria dos estudos feitos com a gliflozina mostrou que ela realmente associada à metformina, ela vai produzir efeitos muito melhores em cima de glicemia de jejum, em cima de glicemia pós-prandial e em cima de hemoglobina glicada, tá? Quando eles são associados. A gente tem um efeito interessante aqui que eu vou comentar com vocês quando a gente fala de mecanismo de ação, que é uma redução da pressão arterial. Então a gente sabe que a maioria dos hipertensos apresentam, né, hipertensão, que é muitas vezes um processo decorrente da hiperglicemia, ou ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da hiperglicemia, ou seja, ou a pressão vem antes do diabetes ou ela vem depois, né? Mas normalmente ela aparece no pedaço para dar uma animada no problema. Então a gente tem aí uma redução interessante da PA, porque com a glicosúria você tem um aumento de diurese, tá? Então um efeito que a pessoa observa, que é nítido, ela vai perceber que ela vai ter mais vontade de fazer xixi. A micção dela vai ficar maior. Auxilia também em redução de peso corporal, tá? Então a gente tem aí uma diminuição, segundo os trabalhos, entre 2 a 3 quilos de peso, né, após o início do uso das gliflosinas. Então ajuda porque você está perdendo glicose pela urina, né? Então você deixa de transformar aquela glicose em lipídio, por exemplo. E o mais importante e relevante atualmente, que tem se falado muito, gente, é a redução dos desfechos, o que é o CV aqui? Cardiovasculares. Então a gente tem diminuição de desfecho cardiovascular. Significa o quê? Diminuição de complicação cardiovascular. Que são as principais complicações que os indivíduos diabéticos apresentam, né? Então esse aspecto foi o aspecto que promoveu esses medicamentos. Colocaram eles no Olimpo praticamente no momento, porque faz essa redução. E essas pesquisas, né, que são muito recentes, que mostram isso, elas foram muito pedidas e solicitadas pelas principais agências de controle e regulação de medicamentos, né, como a gente tem aqui a Anvisa, nos Estados Unidos tem o FDA, justamente por conta do histórico das glitazonas que a gente falou, né, a rosiglitazona produzindo morte cardiovascular. A pioglitazona ganhou a fama também, então ela é meio deixada de lado, todo mundo tem um certo receio. E aí, a partir delas ali, né, que foi em 2010 que houve esse boom em cima das glitazonas, todos os medicamentos que vieram surgindo, e na realidade depois foram muitos, assim, quer dizer, a gente tem as incretinas, que a gente vai falar, que vieram até um pouquinho antes, e tem essas gliflosinas. Foi solicitados estudos muito exigentes no sentido de investigar qual a repercussão desses medicamentos em cima do sistema cardiovascular, né? Se tem repercussão, como é que é e tudo, se são graves ou se não são, ou se não tem, enfim. E aqui, no caso, com as gliflosinas, percebeu-se até uma melhora da saúde cardiovascular, tá? Tanto é que esse medicamento já está sendo prescrito para indivíduos com insuficiência cardíaca que não são diabéticos, olha só, tá? Então ele já mudou até a finalidade terapêutica, né? Mudou, que eu digo, ganhou mais uma finalidade terapêutica. Então essa é a principal característica deles. Então o que se fala muito é que o que vale mais, né? Você ter um efeito de redução glicêmica importante ou você não ter complicações? É não ter as complicações, né, gente? Então aqui você não diminui tanta glicemia, mas você pode auxiliar isso com outro antidiabético. Mas ele produz efeitos benéficos, não é que ele não mexa com o sistema cardiovascular, ele beneficia esse sistema, e a gente vai ver, ele diminui sobrecarga cardiovascular. Além disso, diminui nefropatia com microalbuminúria, então se o indivíduo já começa a apresentar um dano renal, ele consegue reverter isso, tá? A evolução desse processo. Bom, gente, então a gente fica por aqui, né? Vamos deixar para falar de mecanismo de ação no próximo vídeo, para não ficar uma coisa gigantesca. E eu vou deixar um vídeo só para mecanismo de ação, vocês sabem que eu me amarro, né? Para aproveitar bem. Então a gente se vê.